Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um papo com a comunicação aqui. O convidado hoje é o nosso querido Cláudio Rodrigues, professor, representante da Secretaria Municipal de Educação aí de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Renê, obrigado pelo convite, né? Eu espero poder trazer algumas contribuições, né, para essa data tão importante e que possam levar a importantes reflexões também sobre esse dia. O tema que o Cláudio veio tratar com a gente aqui hoje é sobre o dia 7 de abril, né, Cláudio, que é o Dia Nacional do Combate ao Bullying. É um termo que a gente tem visto se intensificando aí durante os últimos anos. Acredito que mais na década passada e retrasada passou a se intensificar mais, né, Cláudio? Me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu estou dando um pitaco errado aqui também, tá? Eu queria dar um recado importante aí para quem está acostumado a acompanhar aí os bate-papos aí que a gente promove. A gente tinha o hábito de fazer live, né? Fazer isso ao vivo. Agora a gente está com a ideia de fazer gravado. Então, assim, pelo menos por enquanto, aquela interação que os nossos associados e colaboradores tinham aí durante a live não vai ser tão possível. Mas, assim, a gente está sempre aprimorando para melhorar para vocês. A gente trocou, pode ficar tranquilo que é pelo melhor. Vou pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, seguirem aí o nosso canal do YouTube, dá o joinha aí nesse vídeo, ativa o sininho para vocês receberem as notificações. A data, inclusive, a data do Dia Nacional aí do Combate ao Bullying, ela faz referência, eu descobri recentemente, inclusive, Cláudio, referência ao massacre de Realengo, né, que está completando aí 11 anos, 2011, né? Que foi uma tragédia terrível, aí, um marco terrível para a história recente brasileira, mas que, assim, se serviu de alguma coisa, vai servir de reflexão aqui para a gente, porque está pelo menos inspirando esse papo aqui nosso hoje, né, Cláudio? Cláudio, eu até anotei aqui que a sua representatividade do que você participa lá na SMED é grande. Eu vou pedir para você se apresentar, porque acho que é melhor do que eu falar e falar alguma besteira. Sim, por favor, né? A prefeitura ela já é recheada assim, de siglas e elas trocam também com uma certa frequência, então é difícil a gente manter atualizado sobre todas as siglas, mas eu trabalho na SMED, né, que é a Secretaria Municipal de Educação, numa diretoria que é a Diretoria de Políticas Intersetoriais, que tem uma gerência, que é a gerência do clima escolar, que dentro da secretaria é a gerência voltada para o cuidado das relações do clima escolar, das vivências e experiências nas escolas que tenham dimensão da convivência. Esse é o campo de atuação, também lidando com violências e violações, conflitos. Então, essa é a área que a gerência do clima escolar atua e da qual eu faço parte e, consequentemente, tem uma relação muito próxima com esse tema que é do Dia Nacional de Combate ao Bullying. É um tema que vocês vêm tratando de forma recorrente, imagino, no setor, né? Para a gente iniciar, Cláudio, eu quero te perguntar sobre o termo bullying. Igual eu disse no início, ele é relativo, pelo menos na minha cabeça, eu acho que ele é relativamente novo. A gente tem muito essa coisa de falar, na minha época não existia bullying, né? Existia, talvez não existisse o termo, né? Mas ele é um termo relativamente novo, né? Eu queria que você falasse de onde ele surgiu, por favor, e qual que é o seu conceito, Cláudio? Tá. Na verdade, ele não é tão recente assim, em termos da sua criação mesmo. Ele foi criado por um pesquisador norueguês, Dan Owels, que ele realizou uma grande pesquisa na década de 70. E nessa pesquisa ele cunhou esse termo, né, o bullying, mas esse termo ele não teve grande relevância e a pesquisa dele também não teve grande importância de imediato. Isso foi acontecer mais ou menos na década de 80 para a década de 90, justamente quando começaram a acontecer eventos, né, de atentados e massacres como esse que nós tivemos aqui no Brasil, em escolas nos Estados Unidos e na Inglaterra principalmente, e aí eles se reportaram, vários pesquisadores querendo entender esse fenômeno, né? Eles se reportaram esse estudo do Dan Owels, que foi um estudo extremamente bem feito, importante. Ele acompanhou mais de 1.000 estudantes, se eu não me engano, mais de 1.300, entre autores e vítimas, familiares, e depois ele acompanhou ao longo da vida esse grupo enorme de estudantes para identificar se os autores de atos de bullying, eles tinham um envolvimento com a criminalidade, com a violência na idade adulta. Então, é um estudo muito bacana, muito bem feito, e depois, ao longo dos anos, ele foi adquirindo essa importância.
E o termo ele tem a ver com uma expressão que é valentão, que é bullies, uma expressão que significa valentão. Papo eu aprendo um pouquinho, já tá? Eu vou anotar aqui como o primeiro aprendizado. E quando a gente fala bullying, e a primeira imagem que a gente tem na cabeça são de filmes norte-americanos, que tem aquele valentão, né, que ele pega, e geralmente é até o protagonista, né? Às vezes é até o protagonista do filme ou da série, ele é sempre mais acanhado e tal, e tem aquele valentão, e no meio, pro final do filme, ele se volta e consegue vencer aquele valentão. E bullies é essa expressão, e o bullying vem disso, né? Dessa expressão norte-americana, mas um termo, né, que é criado nacionalmente em português, que tem referência ao bullying, é intimidação sistemática. Ele tem uma caracterização assim. E para conceituar o bullying, eu vou citar um pouco a legislação, os marcos legais no Brasil que amparam essa atuação dos programas, das secretarias e diversas instâncias que atuam nessa área de combate ao bullying ou à intimidação sistemática. E essa legislação, eu vou citar inicialmente 3, ou as mais importantes, né? Primeiro, a Lei 13.185, de 2015, que ela institui o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying. Essa lei, ela traz um detalhamento muito grande sobre o bullying, sobre as classificações, os tipos, e aí ao longo do nosso papo nós vamos voltar nessa lei para citar um pouco mais. Além disso, a Lei 13.277, que ela institui esse dia, 7 de abril, como dia de combate. Ela é de 2016, se não estou enganado? Ela é de 2016 e ela faz referência, como você lembrou, né, a esse evento trágico, né, de Realengo, no Rio de Janeiro, onde um adulto jovem, né, de 25 anos, o Wellington, se não me engano, é o Wellington Miranda. Eu lembro do Wellington. Ele retornou na escola que ele tinha estudado até o 8º ano, né, onde na carta dele, né, ele cita que ele foi intimidado, ele foi humilhado, ele não era ouvido e tal. E aí ele volta lá para se vingar. Tinha também uma questão de gênero também na vingança dele, porque ele assassinou mais meninas, né, e feriu mais meninos e tal, então tinha uma relação de misoginia também nessa atitude dele. E a outra lei é a 13.663, de 2018, que é muito importante porque ela modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, onde ela institui, no seu artigo 12, o papel, a incumbência da escola de criar estratégias para desenvolver a cultura de paz e combater todas as formas de violência. Isso passa a ser um papel das instituições de ensino a partir dessa lei 13.663. E, além disso, no inciso 9 desse artigo 12, fala justamente do combate à intimidação sistemática ao bullying. Então, são as 3 mais importantes leis, marcos legais, e nessa de 2015, a 13.185, ela conceitua o bullying. Né? Ela fala que toda atitude violenta ou agressiva, sistemática, repetitiva, não necessariamente física também, né? E aí nós vamos entrar nesse campo, que é bem grande, e ela também não tem um motivo evidente, aparentemente não tem um motivo assim, mas a gente pode pesquisar um pouco mais, onde uma pessoa ou um grupo pratica este ato contra uma outra pessoa, um outro grupo, de intenção violenta, agressiva, para intimidar, diminuir, sofrer, causar dor e angústia. E nessa relação entre autor e vítima existe uma relação desequilibrada de poder, onde aquele que sofre essa ação, ele se sente muitas vezes incapaz e impotente de agir para sua defesa. E aí, geralmente, é um grupo com uma relação desequilibrada de poder que fica à mercê desses atos de violência e agressividade. Entendi, Cláudio. Perfeito. Vou aproveitar que a gente citou essa questão da violência física, e você disse que é um campo maior.
A gente sabe que além da violência física e no ambiente escolar, existem outros tipos de violência, né? Psicológica, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre elas para a gente, o quão mal ela pode causar ao jovem ou à criança. Sim, quando eu falei sobre a violência, né, ela pode ser a violência física, mas também outras maneiras, e nessa legislação também, ela classifica em 8 tipos principais dessa intimidação sistemática que ela pode acontecer. A primeira é a física, que é mais fácil da gente identificar, né? A agressão física. Ela pode ser verbal, ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, ela pode ser social, ela pode ser material, ela pode ser sexual e ela pode ser virtual. Esses são os 8 tipos, né? Em linhas gerais, né? A física é a mais simples, a verbal é o xingamento, é o insulto, né? A moral, ela é a calúnia, a difamação, a psicológica é o infernizar, amedrontar, né? Aquela questão mais psicológica ocorre no bullying, né? A material é o roubo, a apropriação, né? É uma cena também muito comum daquele valentão que pega o lanche, todo recreio ele pega o lanche daquele menino que é mais fraco. Então, essa caracterização da violência material, né? A violência sexual, pode ser o abuso, pode ser o assédio, né? Também é da forma da violência sexual. A virtual é essa que nós estamos começando, e na verdade há alguns anos, em 2015 ela já cita nessa virtual, que ela envolve as mídias sociais, os aplicativos de mensagem, a exposição, a adulteração de imagem, de dados, compartilhamento de vídeos e imagens sem autorização, todas essas características de intimidação pelo meio virtual, através de mensagens, redes sociais, etc. e tal, é a característica dessa violência virtual. Eu acredito que hoje deve estar sendo um problema muito mais grave, né? Sim. Até tem alguma pergunta com certeza é importante a gente falar. E, além dessas, eu incluiria outra muito importante, além dessas 8 que estão nessa legislação, tem a violência simbólica, que aí é um tipo de violência sutil e subjetiva, mas super importante de tratar, porque ela também permeia os espaços da escola como outros. Porque o bullying também, ele não é exclusividade do espaço escolar. O bullying ele pode acontecer na sua vida profissional. O recepcionista que é perseguido. Acabou que a gente associou muito a questão do ambiente escolar. Mas ele pode acontecer como um recepcionista, como um ascensorista, como qualquer pessoa que diariamente seja intimidado. Se ele sofre aquilo, é uma característica de bullying, né? E a violência simbólica, às vezes ela pode acontecer numa escola, por exemplo, que não oferece um banheiro em condições de uso para os alunos. É uma violência simbólica. Que não ofereça um refeitório em condições de asseio, de higiene, para os alunos se alimentarem. Entendi. Um currículo escolar que não contemple a diversidade toda da nossa sociedade é um tipo de violência simbólica, um currículo que ele enalteça uma camada da nossa sociedade, apenas uma história. Então é importante contar todas as histórias, a história do povo negro, a história do povo indígena, a história da nossa sociedade como um todo, que tem diversas características, e esse currículo, ele, da maneira que ele é levado ao aluno, pode ser algum tipo de violência também. Muito isso é importante as escolas estarem atentas a isso. Muito interessante. Você citou essa questão em relação às redes sociais, e aí cria-se um novo termo, né, que é o cyberbullying, que acho que é o que tá mais, que a gente mais escuta com frequência atualmente, né? Quais que são as formas de combater assim, esse cyberbullying e como que ele é caracterizado, por favor? O cyberbullying, como eu falei no início na violência virtual, ele tem essa característica da intimidação nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem. Ele pode ser por troca de mensagem, ele pode ser por exposição de imagens, pode ser por calúnia, por difamação. E acho que nesse caso até foge mais ainda do ambiente escolar, né? Ele foge, mas repercute. Entendi. Ele foge, mas então tem um importante aspecto do cyberbullying, que ele geralmente acontece num ambiente em que o adulto não está presente. Sim. Porque ele está ali na mídia social, ele está no aplicativo de mensagem, e geralmente é um local que o adulto não tem controle, não está presente, e aí também até um conselho para as famílias é observar
com muito cuidado o comportamento, as mudanças no comportamento, né? Às vezes, um jovem que se recusa a ir para a escola, se recuse a postar. E não achar que é frescura, né? Porque eu vejo muitas famílias que, não, adolescente é assim mesmo, e nem sempre o adolescente é assim mesmo, né? E justamente porque as consequências são gravíssimas. Como nós citamos esse evento Realengo e outros no mundo afora, são processos de adoecimento psíquico que estão levados à criança e ao adolescente numa fase da vida dele em que ele está formando exatamente esses conceitos. E a personalidade, né? Dos seus valores, dos seus princípios. E isso sendo formado através de medo, através de sofrimento, através de dor, acarreta um adoecimento psíquico que pode chegar exatamente nesse ponto, de uma vingança, né? Uma vingança. O de Realengo, por exemplo, o rapaz levou até os seus 25 anos, né? 25 anos. Então ele estava com uma ideia de vingança na cabeça dele, que na verdade não tem cabimento nenhum, porque ele estava lidando com uma outra geração de crianças de 13, 15 anos, ele não tem nada a ver com isso. Ele não puniu necessariamente quem autores do adoecimento dele. Então, por isso que a gente não deve menosprezar. E, além dessa característica, tem a adulteração também de imagem, de vídeos, e tudo isso feito sem autorização tem uma característica do cyberbullying. Agora, a forma de combater, aí a gente pode citar um aspecto legal, pura e simplesmente, mas a gente pode partir por uma abrangência e por uma solução de promoção, que é a conscientização, que é o diálogo, a escuta, né? E isso também para dentro das casas. Se você tem esse momento de diálogo e de escuta com o seu filho, a criança ou adolescente, você vai poder perceber naqueles comportamentos que mudaram dele quais são as causas, poder investigar um pouco disso aí, porque às vezes está acontecendo justamente nesse ambiente que você não tem controle nenhum. Você não tem participação nenhuma, então vai ter que ser ele que vai ter que te trazer aquilo para você atuar. E é difícil, né, para o adolescente ou para a criança levar para os pais. Se você não der esse espaço de escuta, é muito difícil ele te procurar para impor isso, né? E então, na Secretaria Municipal de Educação e através da gerência do clima escolar, nós desenvolvemos ações de conscientização, de formação, de respeito à diversidade, de formação humana, nesse sentido de fortalecimento dos vínculos entre as crianças e os adolescentes, de amizade, de boa convivência. Esses são fatores que vão prevenir a manifestação do cyberbullying, do bullying como um todo, e do cyberbullying também. E dentro da conscientização tem alguns aspectos que são muito comuns ao cyberbullying e que estão também em outras situações da nossa sociedade, que é a sensação de impunidade e anonimato nas redes sociais. Então as pessoas elas fazem coisas no mundo virtual que elas não fariam no mundo real, porque elas têm uma sensação de anonimato, que ali por trás daquele avatar, daquele nome falso, ele não está. E também que aquilo dali não vai ser punido, porque foi só uma coisa... Já existe até uma discussão assim, política mundial sobre regulamentação de redes sociais, né? E no nosso país isso foi avançando às custas de exposições graves que aconteceram. Nós temos uma lei com o nome de uma atriz, que é a Caroline Dick, por causa da exposição dela. Nós tivemos a Daniela Sicarelli, que foi a primeira a processar o YouTube, por causa de uma exposição dela. Então, assim, isso vai engateando e caminhando na nossa sociedade, e hoje em dia a gente tem, e aí já entrando a partir desse momento de conscientização, de melhoria dos vínculos, de construção das melhores relações, a gente tem também uma delegacia voltada para isso, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que eles vão te dar todo esse aparato que envolve, às vezes, você ter que redigir uma correspondência registrada por uma mídia enorme como o YouTube, como o Google, exigindo que um conteúdo seja retirado. Uma rede social exigindo que um conteúdo seja retirado. Com certa frequência, inclusive, né? Suspensão de alguma rede social. O Telegram, que acho que vem sofrendo aí recentemente algumas sanções. O Telegram ele tem uma flexibilidade de incluir usuários que nenhuma outra tem e garante muito o anonimato. Entendi. Quando eu falei que não tem o anonimato na rede, porque isso avançou bastante, já para o Telegram isso não serve muito, não. Ele tem uma história aí à parte em relação ao Telegram. Mas aí
essa delegacia ela vai atuar também em fraudes, por exemplo, se você sofrer uma fraude por um aplicativo, por uma troca de mensagem, uma coisa que você for prejudicado financeiramente, você vai também recorrer a essa delegacia e tal. E dentro da gerência do crime escolar, a partir de 2017, e recentemente chegou essa versão impressa nas escolas, nós elaboramos um guia que chama Escola Lugar de Proteção, Guia de Segurança no Ambiente Escolar. E esse guia, ele traz todo o passo a passo que a escola deve fazer em diversas situações. E tem lá, na página, se eu não me engano, de 35 a 37, sobre o cyberbullying. Legal. Então, como que você deve atuar? Reunindo a família do autor, reunindo a família da vítima, conscientizando a sociedade sobre aquilo que está acontecendo, sobre o respeito à diversidade, sobre toda forma de manifestação humana e assim por diante, e em alguns casos chegando à via legal, né, de uma delegacia, principalmente se uma exposição dessa se dá por um adulto, direto na delegacia. Se essa exposição se dá por uma criança, um adolescente, aí cabe um processo de conscientização, de informação. E é sempre o melhor caminho, né? Um aprendizado. Até porque é um trabalho preventivo, inclusive, a conscientização. Ele é preventivo e ele é de promoção de uma cultura de paz. Sim. Então, basicamente, são esses os campos, assim, e a atuação no aspecto do cyberbullying. Cláudio, você acha que o cyberbullying, pelo menos na minha cabeça, porque assim, quando a gente falava em bullying há 10, 15 anos atrás, a gente pensava muito nesse ambiente físico escolar, né? Então, assim, às vezes o aluno era vítima de bullying ali nesse ambiente físico, saiu da escola, ele não era mais vítima, ele passava a ter problema psicológico, muito provavelmente, por conta desse ambiente físico onde ele sofria esse bullying, né? Com o cyberbullying, eu imagino que assim, pelo menos na minha cabeça, aí você me corrija, por favor, se eu estiver errado, o aluno saiu da escola, mas ele pode continuar sendo vítima de bullying, né? Por meio das redes sociais, como você tão bem citou. Você acha que é mais nocivo ainda para o jovem ou para o adolescente sofrer desse cyberbullying? Eu diria assim, mais nocivo, o aspecto ali do indivíduo, eu acredito que é difícil ser mais nocivo que o bullying, porque se a gente citar, por exemplo, um caso desse e tantos outros, levou a pessoa a um adoecimento psíquico tão grande que ela comete um massacre. Sim. Algo mais grave que isso é difícil a gente imaginar. Mas, em termos de gravidade do cyberbullying, eu diria que o alcance, né, a magnitude, né, dessa rede de alcance para uma criança, para um adolescente, porque o que acontece? O bullying, isso é importante citar, o bullying ele não é uma via de autor e vítima. Ele tem três. Ele tem autor, vítima e espectador. Então, o bullying sempre tem o aspecto desses espectadores. Sim. Daqueles que estão só assistindo aquela humilhação, aquela intimidação. Nessa manifestação da relação de poder, o autor do bullying ele precisa disso. Ele precisa de uma plateia que assista ele fazendo aquilo. Entendi. E aí, o que acontece? No cyberbullying, isso ganha uma proporção inimaginável. Porque a plateia é o quê? É a rede social inteira. Então, é importante a gente marcar isso. Aquele que recebe, que dá risada quando vê, ou que simplesmente ignora, ou que compartilha, ele participa tanto de um cyberbullying ativamente, né? Entendi. Então, nesse aspecto da magnitude, da dimensão que ele pode alcançar, ele seria mais grave, porque o alcance dele, nós não temos ainda como mensurar essa questão. E os outros foram esses que eu já citei, dessa sensação de anonimato, né? Da sensação de impunidade e o volume de dados que são compartilhados. Então, às vezes, a própria criança ou adolescente, ela oferece o material para ela sofrer o bullying, porque compartilham indiscriminadamente. Entendi. Então, dentro desse processo de conscientização, a Secretaria Municipal de Educação ela fez uma parceria com uma instituição civil de direito privado que chama SaferNet. É um programa que está disponível para todo mundo. Quem tiver interesse, coloca lá safernet.org, procura, pessoal, uma série de orientações em relação a essa
educação, conscientização. Filho, neto, aí é muito importante dar uma olhada. E aí a SaferNet, ela é uma plataforma muito bacana, muito bem feita, bem elaborada, com uma série de orientações sobre a utilização. E aí a gente usa esse material da SaferNet como ferramenta de conscientização nas escolas. Entendi, o próprio material. Que eles oferecem cartilhas, eles oferecem vídeos, eles oferecem uma série de materiais que estão lá gratuitamente disponíveis para qualquer um. Então, e dentro desses materiais, tem justamente um voltado à conscientização sobre o que você deve compartilhar e o que você não deve. Você deve colocar, inclusive. Porque uma dessas exposições é dito na legislação, o termo é exposição intrusiva da intimidade. Porque, às vezes, a própria criança ou adolescente, ela expõe algo da intimidade dela e aquela pessoa, compartilha aquilo com todo mundo e aí é a confirmação de um cyberbullying, né? E é uma condição muito comum, né, nos dias de hoje e tem aumentado bastante. Né? Entendi, perfeito, Cláudio. É SaferNet. SaferNet.org. SaferNet.org. Pesquisem aí, pessoal, acho bem interessante. Cláudio, a gente já vai chegando no final aqui, já vou aproveitar para te agradecer por ter aceitado aí o nosso convite. Saiba que a SEMP está de portas sempre abertas aí para vocês. Para você especificamente, mas para vocês lá da SMED. Agradecer a sua gerente por ter liberado, não vou lembrar. Letícia Honório. Letícia Honório, muito obrigado por ter liberado. A minha gerente do Centro de Saúde, porque eu também trabalho na área da saúde. Sim. E aí foi a doutora Eliana Miranda que foi que liberou, porque nesse horário... o do horário da saúde. No Santa Lúcia, né? Isso, Centro de Saúde e Tia Mância. Perfeito. Então, muito obrigado às duas gerentes aí por ter liberado o Cláudio para bater esse papo tão legal aqui com a gente. Esperamos que atinja bastante gente, porque é muito necessário, né? E por último, Cláudio, quero te perguntar sobre ações específicas, assim, efetivas da Prefeitura de Belo Horizonte nesses últimos anos para combater o bullying e da própria SMED. Quais são essas ações, por favor? Eu vou fazer um recorte, assim, de um período mais ou menos de 2017 para cá, mas ele contém ações que vêm ao longo da história mesmo e acompanhando uma transformação social que acaba exigindo que medidas sejam desenvolvidas para conter essas formas de violência como um todo, e entre elas o bullying, né? Mas nós temos uma diretoria de diversidade, diretoria de inclusão e diversidade étnico-racial. Aquelas siglas todas, é um termo difícil de lembrar. Essa diretoria, ela cuida da inclusão no seu aspecto mais amplo, desde a pessoa com deficiência até as questões que envolvam a inclusão étnico-racial, a equidade entre meninos e meninas. Então, essa diretoria, ela já acompanha as escolas com formações, com orientações para trabalhar justamente a diversidade dentro do espaço escolar. Esse está dentro daquele campo preventivo e também de promoção de uma cultura de paz, onde cuida dessas relações étnico-raciais, da equidade entre meninos e meninas e da inclusão da pessoa com deficiência. Essa é uma diretoria. Junto a isso, tem a minha diretoria, que é de políticas intersetoriais, com a gerência do clima escolar, com outras ações, também algumas preventivas, de promoção da cultura de paz e também de tratamento. Quando o evento ocorre, a gente tem que intervir e cuidar, né? Então, dentro dessas medidas, nós temos um plano de convivência escolar. O plano de convivência escolar, cada escola precisa elaborar o seu, porque o plano de convivência escolar, ele vai cuidar da qualidade das relações nas escolas. Como que as relações estão acontecendo? Relação entre aluno e aluno, aluno-professor, professor e gestão, aluno e funcionário, professor e funcionário, diretores. E cuidando dessa gestão das relações, vai identificar até mesmo assim, horários em que acontecem mais conflitos, locais em que esses conflitos acontecem, identificar, lançar uma lupa, investigar sobre aquilo dali e construir medidas para minimizar e resolver aqueles conflitos que estão se manifestando ali. Então, o plano de convivência escolar é um convite para a escola refletir sobre todos os aspectos ali da convivência para ela acontecer da melhor maneira possível. Dentro desse plano de convivência escolar, nós inserimos
o programa Justiça Restaurativa nas Escolas, que aí é um outro campo que ele corre junto com o plano de convivência escolar, onde são desenvolvidas estratégias para a escola saber identificar, lidar e tratar desses conflitos que surgirem, para que eles não se manifestem em atos de violência. Um dos autores muito importantes da justiça restaurativa, que cunhou um outro termo, que é a comunicação não violenta, que ele chama Marshall Rosenberg, ele tem uma frase que é a seguinte: a violência é a manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Ou seja, a gente precisa aprofundar o nosso olhar para identificar naquele local, naquele momento, quais são as necessidades que não estão sendo atendidas, que a gente pode atuar e melhorar. Aqui na FUVA foi oferecido curso de comunicação não violenta. Então, é muito mas bem rapidinho para todos os colaboradores, e depois eu participei durante 2 dias, no final de semana inteiro. Então, e a comunicação não violenta, ela está dentro da justiça restaurativa, que é oferecido para as escolas, além de outras estratégias, como os ciclos de construção de paz. Quando tem uma situação de bullying, de violência, de intimidação, de qualquer natureza, pode ser realizado um ciclo de construção de paz, onde as pessoas vão ouvir dos sentimentos e das necessidades daquele que sofreu, vão estar confrontadas com aquilo que ele causou, numa maneira dele restaurar, numa maneira dele se responsabilizar pelo que fez. Então, este campo está da justiça restaurativa junto com o plano de convivência escolar. E, além disso, essas escolas que foram oferecidas as formações de justiça restaurativa na escola, elas estão convidadas a implantar as câmaras de práticas restaurativas, que são instâncias formadas por todos os eixos da escola, aluno, professor, gestão, comunidade, e nessas câmaras de práticas restaurativas, eles vão elaborar estratégias para promoção de paz, para cuidar de algum conflito que aconteceu, de alguma violência que manifestou, lançar o olhar para a comunidade, o que está acontecendo na comunidade, o que está repercutindo aqui na escola. Então, assim, as câmaras de prática restaurativa, elas são uma instância de extrema importância para esse cuidado da convivência e do clima escolar. E nós já temos, em JR, 176 escolas, elas realizaram um curso, né? 73, se eu não me engano, já terminaram a segunda etapa, e 76 terminaram a segunda etapa, e 43 implantaram já as câmeras que já estão atuando nesse sentido. E essa política toda, ela vem com elementos de uma estratégia de promoção da cultura de paz, de prevenção desses conflitos, dessas atitudes de violência, para minimizar e tratar do estudante, do funcionário, do professor, na perspectiva das suas necessidades, dos sentimentos que estão ali envolvidos. E, por fim, quando necessário, lidar com o tratamento desses conflitos ou dessas atitudes de violência que possam vir a acontecer de uma maneira que gere aprendizado para todos. Não é simplesmente o aspecto legal, não é a delegacia ou a Guarda Civil Municipal, não. É uma forma restaurativa de tratar para que aquele evento, aquela situação, ela gere aprendizado em todos que estão envolvidos. Autor, vítima, a justiça restaurativa nem define como autor e vítima, né? É uma forma diferente de se pensar a justiça, mas com todos os envolvidos, aquela comunidade e, caso necessário, os aspectos legais, o trâmite legal, ele vai ser encaminhado e respeitado da mesma maneira. Entendi. Então, basicamente, esse é o campo assim, que na Secretaria nós trabalhamos e procuramos levar para todas as escolas, oferecendo a melhor maneira possível da escola como um lugar de proteção da criança e do adolescente. Perfeito. E do adulto e do idoso. Né? Também, Cláudio, te agradecer mais uma vez, cara, por ter aceitado aí nosso convite. Dizer que eu sempre falo que eu aprendo demais aqui nesses bate-papos, e mais uma vez não foi diferente, eu aprendi bastante. Vou até deixar um convite para um 2.0 aí depois, para a gente fazer uma parte 2 desse bate-papo aí. Agradeço mais uma vez a Secretaria Municipal, né, por ter sugerido e liberado o Cláudio para vir aqui bater um papo com a gente. Agradecer também pela parceria, né, da Secretaria Municipal. Quer deixar um recado? Eu só agradecer o convite da sempre, né, agradecer por darem essa relevância a essa data importante, repercutir isso, trazer a reflexão deste tema, porque só com essa mudança social, né, comunitária, nós vamos conseguir uma boa transformação do indivíduo para a comunidade. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima.
Nos sigam aí nas nossas redes sociais, repito mais uma vez. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube, dê o sininho, deixa o like no vídeo. E esse áudio, o áudio desse vídeo também vai estar disponível aí nas plataformas Deezer e Spotify. Então vocês podem ouvir aí enquanto estiver indo trabalhar, alguma coisa estiver fazendo uma academia, uma esteirazinha, dá para colocar aí para aprender sobre o combate ao bullying. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a quem nos assistiu. Um abraço, até a próxima. Tchau, um abraço.